Capítulo 10. Terapia financeira. Em algum momento de um passado não tão distante, acreditava-se que o cérebro era um órgão estático, e como tudo estava fixo em seu lugar, ele não poderia ser mudado. Como acontece com um edifício de tijolos, quando a fiação elétrica e os encanamentos estivessem colocados, assim eles permaneceriam. Há pouco tempo, por meio de dispositivos e novas tecnologias de imagem, os cientistas descobriram que o cérebro é, na realidade, incrivelmente flexível, que os neurocientistas chamam de plástica e que ele é capaz de remodelar-se e reconstruir-se. Essa nova pesquisa derrubou mitos populares sobre o que é possível em termos de aprendizado, mudança e crescimento emocional durante a vida. Por exemplo, você deve ter ouvido que os adultos possuem todas as células cerebrais que terão na vida. Uma pesquisa de ponta mostra que a realidade é um pouco mais complicada. Os pesquisadores do Instituto Picover de Aprendizado e Memória descobriram recentemente que as células cerebrais, ou neurônios, em uma pequena parte do que estamos chamando de cérebro racional, pode, de fato, regenerar-se, o que abre todo um mundo de possibilidades no que se refere à nossa cognição e percepção. Além de gerar novos neurônios, o cérebro também pode criar novas associações e conexões entre eles. Quando nos ocupamos com uma atividade repetitiva, tal como treinamento e meditação, o cérebro cria novas e resistentes vias entre os neurônios usados na atividade, enquanto outras conexões se enfraquecem. Essa capacidade demonstra a enorme possibilidade de desaprendermos os comportamentos problemáticos e de substituí-los por padrões aperfeiçoados. Vamos discutir isto em detalhes mais adiante neste capítulo. Mas, embora o cérebro seja capaz de alterar sua estrutura, não pode fazer isso por conta própria, ele precisa de alguma ajuda sua. Em nosso trabalho, descobrimos que a transformação sustentada, a substituição das conexões dos caminhos neurais, em geral começa com o exame de nosso passado, de nossa história pessoal e problemática. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, comparou o processo à arqueologia. Este livro é, essencialmente, uma escavação nas ruínas e relíquias do seu próprio passado. A esta altura, se você completou alguns de nossos exercícios, já conseguiu identificar alguns de seus flapointes financeiros e os preceitos financeiros que resultaram deles. Portanto, neste momento, é provável que você tenha uma boa percepção de como o seu passado ajudou a moldar o presente e de como pode estar limitando o seu potencial. Agora, vamos compartilhar algumas ferramentas adicionais criadas para ajudá-lo a afiar as emoções e os conceitos que cercam esses eventos a fim de que você possa vencer esse distúrbio financeiro, de uma vez por todas. Lembre-se, seus comportamentos autorrestritivos relacionados a dinheiro não surgiram no vácuo. E nós cremos que eles também não podem ser transformados em vácuo. Você não entrou nessa por conta própria, portanto não se surpreenda se não conseguir sair dela por si mesmo. Apoio social, encorajamento, avaliação, responsabilidade diante de outros, facilitação profissional e aconselhamento podem ser cruciais para a transformação de seus comportamentos financeiros. Por essa razão, grupos de apoio como os devedores anônimos podem ser muito úteis, mesmo que seu problema não esteja especificamente relacionado a uma dívida fora de controle. Outras ferramentas úteis são recomendação sensata de crédito, terapia financeira, educação, autoajuda financeira, coaching, aconselhamento financeiro por um profissional qualificado. Nós o encorajamos a utilizar esses recursos em sua jornada rumo à saúde financeira, e lhe daremos algumas dicas de como escolher conselheiros. Mas, primeiro, e sempre, a mudança começa em você. Superar a vergonha é um aspecto importante da jornada rumo à saúde financeira. Para aprender a separar o seu valor próprio dos seus erros e a distinguir os sentimentos de vergonha dos sentimentos de culpa, considere os passos a seguir. Passo 1. Aceite a responsabilidade por seu comportamento. Sem justificativas. Assumir nossos atos é parte do funcionamento emocional saudável. Passo 2. Procure compreender. Sem justificar suas ações, pergunte a si mesmo: eu tinha a intenção de causar dano? Fiz o melhor que podia com o conhecimento que possuía naquele tempo? O que eu faria de maneira diferente se estivesse em uma situação semelhante, mas sabendo o que sei hoje? Passo 3. Faça uma confissão. Compartilhe
com alguém de confiança todos os detalhes de suas ações. Explore o contexto que originou sua ação ou falta de ação. Permita-se expressar seus sentimentos de tristeza, arrependimento, frustração ou ira. Passo 4. Faça um plano de reparação. O conselho de um mentor, psicólogo ou líder religioso pode ser útil. Tenha cuidado para não causar mais dano nesse processo de tentar corrigir as coisas. Passo 5. Tome uma atitude reparadora. Peça desculpa com a intenção de fazer o outro se sentir melhor e não você. Não se desculpe esperando que suas desculpas sejam aceitas. Passo 6. Não faça outra vez. Se cometer o mesmo erro, volte ao passo 1. Se perceber que está repetindo o comportamento e que não consegue parar, busque ajuda. Enfrente seus temores. A negação é um poderoso obstáculo para o crescimento. Para corrigir o desvio de nossa trajetória financeira, precisamos primeiro ser realistas a respeito de nossa situação financeira e das consequências de nossos comportamentos financeiros. Isso pode ser especialmente desafiador no que se refere a dinheiro. Algo que provoca em nós profunda vergonha. Embora seja adaptativa em tempos de estresse extremo, a negação nos isola dos sentimentos de vergonha e ansiedade e nos impede de nos sentirmos oprimidos e paralisados. Entretanto, se cronicamente evitamos ser honestos conosco mesmos e com os outros sobre nossa realidade financeira, estamos roubando de nós mesmos os aspectos adaptáveis e úteis do estresse. Como a dor física, a tristeza é um sinal de que algo está errado. Ignorar ou negar esses sinais nos impede de tomar as medidas necessárias para mudar esses comportamentos restritivos e destrutivos que, em primeiro lugar, causam estresse. Ironicamente, o tratamento mais eficaz contra a ansiedade e o medo é a exposição controlada àquilo que tememos. O ato de evitar apenas alimenta o medo e nos impede de crescer além de nossas limitações autoimpostas. O fato é que nunca transcenderemos o medo se não nos permitirmos enfrentar diretamente o estímulo temido. Assim que percebermos ter capacidade de lidar com qualquer coisa que esteja nos assombrando, e esse é, na maior parte das vezes, o passo mais difícil, compreendemos que os problemas não são imensuráveis e a ansiedade se dissipa. TED, falando sobre lidar com assuntos não resolvidos. Lembro-me de como minha filha Brenda lidou com a primeira visita de sua filha ao dentista. Morgan estava demonstrando alguma ansiedade com a visita. Então Brenda encontrou um livro sobre a ida ao dentista e alguns instrumentos dentários de brinquedo. Depois de o lerem juntas, Brenda perguntou: "Você quer brincar de dentista comigo?" Primeiro, Brenda fingiu ser a dentista, e depois Morgan pôde praticar usando os instrumentos na mamãe. A visita ao dentista foi muito tranquila e sem cáries. Ao lidar dessa forma com os temores de sua filha, Brenda fez o que podia para garantir que Morgan não tivesse uma questão não resolvida relacionada à visita ao dentista. Mas, ao usar o mesmo exercício de encenar suas ansiedades a respeito de uma questão não resolvida, você pode dar um grande passo no sentido de afastá-la para sempre. Identifique seus gatilhos. Como você pode ver nas várias histórias deste livro, os hábitos financeiros mais destrutivos em geral seguem padrões previsíveis. Cada um de nós tem certos gatilhos, aquelas emoções, situações ou eventos que precedem e induzem nossos comportamentos nocivos. Os gatilhos comuns dos comportamentos financeiros nocivos seguem a sigla popular ALT, em ciclos de 12 etapas: hungry, angry, lonely ou tired, fome, ira, solidão e cansaço. A esses 4 acrescentaríamos medo. O que isso significa é que quanto maior o grau em que experimentamos uma ou mais dessas condições, mais probabilidade há de nos envolvermos em comportamentos autodestrutivos. Você deve sempre estar alerta a esses gatilhos para poder impedi-los antes que eles ataquem. Os gatilhos também podem ser altamente idiosincráticos, relacionados aos detalhes de um incidente traumático específico e atrelados diretamente à sua própria história. Muitos de nós não temos ciência de nossos gatilhos, até que façamos o esforço consciente de identificá-los. Mas, se estamos cientes deles ou não, eles estão ali. Identificar e cultivar uma consciência deles em tempo real é crítico. Portanto, podemos aprender a evitar os locais, situações e pessoas que possam
Provocar os comportamentos que estamos tentando eliminar. Se a exposição a um gatilho é inevitável, podemos nos preparar para reconhecer e neutralizar nossas reações automáticas e aprender como transcendê-las. Aqui está um exemplo. Stephanie, recentemente, quando ouvi sobre pessoas que perderam suas casas como consequência da crise hipotecária, meus maiores temores foram despertados. Eu me senti prestes a ter um acesso de pânico, temendo perder minha casa e tudo que havia adquirido com muito esforço, embora não estivesse nem próxima daquela situação. Tive de continuar, lembrando a mim mesma que o medo vinha de coisas antigas, e não do presente, e que eu poderia colocá-lo de lado. Após nosso trabalho com a Stephanie, ela aprendeu quais eram seus gatilhos e exatamente onde se originavam, e pôde liberar algumas emoções atreladas a seus flamboyantes financeiros antigos. Ela começou a usar a consciência adulta para entender seus diálogos e impulsos interiores em vez de ser vítima deles. Distância e perspectiva a permitiram observar seus gatilhos e neutralizá-los. Ela desenvolveu um botão pause que pode acionar quando sente que os gatilhos vão entrar em ação. Durante a pausa, ela usa ferramentas para reduzir a ansiedade a fim de que seu cérebro racional continue agindo. Conhecer seus gatilhos também é essencial para a prevenção da recaída, ou prevenir o reaparecimento de comportamentos indesejáveis após as mudanças bem-sucedidas. Quando estamos distraídos em nossos momentos de fraqueza, nos tornamos vulneráveis aos nossos gatilhos. O exercício abaixo pode ajudá-lo a identificar que situações e questões lhe são particularmente problemáticas. Identificando seus gatilhos. Pegue uma folha de papel e desenhe um círculo de 5 centímetros no meio. Desenhe um círculo de 10 centímetros que cerque o primeiro círculo. Desenhe um círculo de 15 centímetros que circunde os outros 2 círculos. O que você desenhou deve parecer um alvo. No círculo menor, relacione todos os seus comportamentos financeiros derrotistas e autodestrutivos. Por exemplo, eu não sigo um planejamento financeiro, faço compras por impulso, escondo do meu cônjuge o que comprei. Dentro do círculo seguinte, relacione todas as pessoas, lugares, coisas, conceitos, atitudes, comportamentos, situações e sentimentos que você experimentou pouco antes de envolver-se nos comportamentos encontrados no círculo interior. Por exemplo, quando vou às compras com Mary. Logo após fazer o pagamento da fatura do cartão, quando eu sei que serei desafiado no que desejo comprar, quando não tenho o reconhecimento do meu cônjuge, quando me sinto só, quando penso em minha neta, quando estou cansado, quando brigo com meu cônjuge, quando me sinto desvalorizado, e assim por diante. Esses são seus gatilhos. Ponto no círculo maior, relacione todas as pessoas, lugares, coisas, conceitos, atitudes, comportamentos, situações e sentimentos que o ajudam, ou poderiam ajudá-lo, a evitar os próprios gatilhos, ou se isso não for possível, aqueles que o ajudam a resistir aos impulsos despertados. Por exemplo, sair com Mary para outras atividades, ligar para Susan antes de ir às compras para lhe dizer o que pretendo comprar e ligar para ela quando voltar para lhe dizer o que comprei, pedir ao meu cônjuge que participe comigo de algum treinamento em comunicação. Identifique suas emoções e volte para o seu corpo. O que você deve estar pensando? Voltar para o meu corpo. Estou em meu corpo o tempo todo. E por que preciso identificar a meus sentimentos? Eu sei o que estou sentindo. O fato é que talvez pensemos saber o que estamos sentindo, mas, em geral, não sabemos. O que entendemos como raiva pode, na realidade, ser medo, e o que parece ser depressão pode ser medo de fato. Lembre-se que o cérebro animal lida principalmente com emoções, enquanto o cérebro racional rótula e atribui lógica e razões a elas, interpretações que nem sempre são precisas. O cérebro racional tende a concentrar-se na linguagem, enquanto o cérebro animal comunica-se através das sensações corporais. É vital que você esteja atento ao seu corpo para poder ler o que o cérebro animal está tentando lhe dizer. As técnicas a seguir o ajudarão a focalizar no que está realmente acontecendo para que você possa lidar com as verdadeiras emoções, e não com as que são presumidas. Respiração abdominal. Graças aos sistemas de resposta entre o corpo e o cérebro, uma das maneiras mais rápidas de se acalmar é prestando atenção à respiração e corrigindo a
Quando estamos sob estresse, ansiosos ou com medo, a respiração torna-se superficial. Essa respiração superficial, chamada respiração torácica, não traz aos pulmões oxigênio adequado e interfere na habilidade de pensar com clareza. A respiração abdominal, por outro lado, é como respiramos em nosso estado natural, livre de estresse. Se você já viu como os bebês respiram quando estão dormindo, deve ter observado que o tórax deles está relativamente imóvel, enquanto o abdômen faz a maior parte dos movimentos. É isso que queremos que você imite. Tente isto. Coloque uma mão sobre o tórax e a outra sobre o abdômen. Inspire o mais profundamente que conseguir. Preste atenção qual mão move-se mais. Se for a que está no tórax, transfira suavemente a respiração para o abdômen, sentindo como ele se expande quando você inspira e contrai quando expira. Às vezes, ajuda a exagerar na inspiração e expiração para registrar como é respirar expandindo o abdômen. Após inspirar, segure a respiração por 1 segundo ou 2. Expire, levando o mesmo tempo que usou para inspirar. Repita várias vezes. Em momentos de estresse ou excitação, tente colocar 5 ou 10 inspirações abdominais profundas entre uma ideia ou impulso e sua atitude ou resposta. Isso pode ser extremamente eficaz para trazer o cérebro racional de volta ativa, e o ajudará a identificar suas emoções e a deixar de fazer algo de que, mais tarde, se arrependerá. Há evidências de que qualquer impulso que tenhamos diminui em 50% a sua intensidade no primeiro minuto. Teremos mais probabilidade de tomar decisões sábias se formos capazes de simplesmente segurar o impulso, respirar fundo e permitir que o impulso se dissipe. Ouvir música. Em seu livro Musicofilia, Histórias sobre a Música e o Cérebro, o neurologista Dr. Oliver Sacks descreve como a música pode libertar pessoas imobilizadas pelo mal de Parkinson, devolver a fala de vítimas de derrame e acalmar aqueles cujas lembranças se perderam devido a uma enfermidade ou acidente. Há muitas pesquisas que demonstram que a música, em determinados tons, escalas e ritmos, tem efeito calmante. Em nosso trabalho, usamos com frequência a música para ajudar os clientes a entrar em contato com emoções reprimidas e a expressá-las. A música parece passar por cima de nosso cérebro racional e ir diretamente aos nossos centros emocionais, por isso é tão comum cairmos em prantos ou ficarmos felizes quando a ouvimos. Se você sente que emoções ou estresse começam a se formar, tente fazer um intervalo de 15 minutos para ouvir músicas que considere calmantes e reconfortantes. A escolha depende de seu gosto particular, mas descobrimos que a música instrumental por artistas como Enya e Yanni, cantigas de ninar versão instrumental, ou gravações de sons da natureza podem ajudar a iniciar um processo de relaxamento. Em 2004, o neurocientista Dr. Richard Davidson da Universidade de Wisconsin-Madison reuniu monges budistas em um estudo com o objetivo de examinar os efeitos da meditação na atividade cerebral. Cada um dos monges havia acumulado pelo menos 10.000 horas de prática de meditação, concentrando-se em compaixão, um sentimento generalizado de amor por todos os seres. O grupo de controle era formado por pessoas sem experiência anterior em meditação, que aprenderam técnicas semelhantes e as praticaram por uma semana antes do experimento. Os resultados foram dramáticos. Durante a meditação, os monges demonstraram grande aumento em um certo tipo de atividade cerebral, denominada ondas gama, que indicam que as várias partes do cérebro estão trabalhando em conjunto para coordenar uma atividade mental de ordem superior. O grupo de controle demonstrou pequenos aumentos na atividade de ondas gama, mas o nível dos monges era, até aquele momento, sem precedentes na pesquisa neurológica. Segundo Davidson, este padrão de atividade onda gama é visto durante a atenção concentrada e em outros tipos de tarefas específicas de percepção. Entretanto, havia sido observada previamente somente por curtos períodos de tempo, menos de 1 segundo. Nesses praticantes, ela foi apresentada durante vários minutos. Desde então, Davidson continuou sua pesquisa e suas descobertas indicam que a meditação de compaixão altera a estrutura do cérebro para fortalecer as áreas relacionadas a emoções como o altruísmo e a empatia. Outro estudo de Davidson investigou a meditação de
Concentração, na qual o meditador focaliza algo atentamente, como sua respiração ou um nó. Textura da madeira de uma cadeira. Quando meditadores novos e experientes foram testados em sua atenção e memória, todos eles demonstraram progresso na pós-meditação. Entretanto, as pessoas que meditavam há mais tempo e mais intensamente demonstraram maior progresso, e a leitura das imagens da ressonância magnética funcional mostrou que as estruturas de seus cérebros estavam trabalhando de maneira mais eficiente. O foco global de Davidson é a felicidade, que ele define como um estado, um traço e uma habilidade. Ele está convencido de que a meditação pode remodelar o cérebro na direção da felicidade, de uma maneira que a busca pelo dinheiro não conseguirá. Meditação atenta. Em nosso trabalho de terapia financeira, encorajamos nossos clientes a desenvolver a prática da meditação atenta. Uma das maneiras mais eficazes de nos conectarmos com nosso corpo e saber o que estamos sentindo é por meio das técnicas de meditação, as quais têm o efeito de acalmar e aquietar a mente macaco, permitindo assim que nos separemos do eterno proseador interior. Quando ouvimos com atenção, descobrimos que o proseador, ao fundo, em geral, é formado por mensagens negativas do passado, que podem despertar sentimentos conturbados, os quais, por sua vez, nos levam a tomar decisões financeiras insensatas na tentativa de acalmar aqueles sentimentos. A meditação atenta é uma tentativa de desenvolver a consciência do corpo, o que reduz a ansiedade e produz um sentimento de conexão e de completude. Quando as pessoas se sentem mais conectadas com seu corpo, mais cientes de sua presença no mundo, elas têm melhor percepção de suas emoções. Elas também apresentam sentimento de vazio com menor frequência e sentem-se menos tentadas a representar, financeiramente ou em outra área, numa tentativa de preencher aquele vazio. A maior parcela de nosso sofrimento, ansiedade e preocupação vem da aflição com o passado ou preocupação com o futuro. A meditação nos ensina a viver e a apreciar o presente. Você não precisa de roupas ou equipamentos especiais para começar a prática da meditação, apenas algum tempo para si mesmo e um lugar confortável para se sentar. Para começar, experimente programar um alarme para 5 minutos. Feche os olhos e observe o que está se passando em sua mente. A princípio, é provável que seja uma confusão de pensamentos e preocupações. Não tente afastá-los ou evitá-los. Apenas haja como um observador calmo e objetivo. Diga: ó, lá está aquele pensamento, deixe passar e traga a sua atenção para a respiração. Conforme se torna mais e mais consciente dela, a respiração ficará diferente. Se estiver muito rápida, sua atenção fará com que diminua. Continue até o alarme soar. Faça isso pelo menos uma vez por dia, se possível, e aos poucos aumente o tempo de meditação. Se quiser aprender mais sobre meditação atenta, recomendamos os livros de Thich Nhat Hanh, Jack Corfield e Jon Kabat-Zinn, para ajudar a incorporar esse tipo de meditação à sua vida. Para outros, a oração contemplativa serve o mesmo propósito. Outros ainda descobriram que yoga, tai chi, auto-hipnose e outras disciplinas do tipo lhes proporcionam o mesmo efeito calmante da mente. Reúna mais informações. Quando os assuntos não resolvidos são solucionados, libera-se energia, que nos dá espaço mental e emocional para expandir o pensamento. Os acontecimentos podem ser velhas notícias, mas as memórias são transformadas para sempre quando lhes trazemos nova percepção e compreensão. Você pode usar essa oportunidade para ganhar clareza quanto ao estágio de sua vida emocional comparado a onde deseja chegar. Os exercícios abaixo foram criados para ajudá-lo a reunir mais informações sobre seus preceitos financeiros, para que você possa começar a reescrevê-los. O exercício da macieira, sua árvore genealógica financeira. Assim como a árvore genealógica indica as suas origens, uma árvore genealógica financeira pode ajudá-lo a descobrir as origens de suas ideias a respeito do dinheiro. Traga à mente uma imagem de sua mãe ou de qualquer pessoa que você considere uma figura materna significativa. Em uma folha de papel, relacione 3 ou mais adjetivos que descrevam o comportamento dessa pessoa em relação ao dinheiro: generosa, impulsiva, avarenta, por exemplo. A seguir, liste 3 ou mais coisas que você recorda que ela costumava dizer sobre dinheiro e sobre como ele funcionava. Nada está bom para você.
É apenas dinheiro, importe-se com os centavos porque os reais cuidam de si mesmos. Com base na maneira como ela vivia, anote alguns dos conceitos sobre dinheiro que você sabe que ela possuía e que talvez não fossem condizentes com o que ela afirmava. Observando o que escreveu, e o que agora sabe sobre a origem e criação dessa pessoa, pense de maneira geral nos preceitos financeiros com os quais ela vivia, tanto em palavras como em ações. Por exemplo, dinheiro pode ser usado para demonstrar amor e para exercer controle. Dinheiro é menos importante do que se divertir e curtir a vida. Dinheiro representa segurança e proteção e nada é mais importante do que isso. Faça o mesmo com seu pai ou figuras paternas. Imagine o que cada um deles diria ao outro sobre o dinheiro, se fossem completamente abertos e honestos. Anote a seguir, com base em suas lembranças, escreva o que eles, de fato, disseram um ao outro. Escreva o que se lembrar do que cada um deles costumava dizer a você ou a outros membros da família a respeito de dinheiro. Faça o mesmo para qualquer outro adulto cuja presença e comportamento influenciaram a família quando você era criança, por exemplo, um dos avós, o irmão ou a irmã, o vizinho, o chefe ou um amigo próximo da família. Retorne às listas e circule qualquer uma daquelas palavras ou frases que você acredita serem verdadeiras a seu respeito. Use um asterisco para identificar qualquer uma daquelas palavras ou frases que foram usadas para descrevê-lo ou para serem transmitidas a outros. Coloque um retângulo em qualquer uma daquelas palavras ou frases que tenham sido usadas por outros para descrever você. Se estiver preparado para uma avaliação honesta, peça a seu cônjuge ou amigo próximo que leia a lista e circule qual mensagem familiar a respeito de dinheiro eles acreditam que você tem herdado. Chamamos esse exercício de macieira porque muitas pessoas descobrem que um número surpreendente de seus pensamentos e conceitos atuais representam maçãs financeiras que não caem longe da árvore familiar. Veja nossa família. Por exemplo, Brad, meu pai gosta de começar suas palestras dizendo: minha mensagem origina-se em minha própria confusão. Quando nos apresentamos juntos, eu afirmo em seguida: minha mensagem também se origina na confusão dele. Embora eu não possa culpar meu pai por meu comportamento em relação às finanças na vida adulta, a confusão dele, de fato, foi o degrau para minha confusão. Isso se tornou claro para mim certa tarde, quando assisti a um workshop sobre finanças e ouvi pela primeira vez meu pai falar honestamente sobre seu relacionamento com o trabalho. Em determinado momento do workshop, ele contou sua história, como está registrada na página 100. Quando o ouvi afirmar: sempre me senti preguiçoso quando me comparava a meu pai. Meu queixo caiu. Minha mulher me cutucou e sussurrou: você diz a mesma coisa sobre si mesmo. Minha eterna compulsão para estar ocupado e ser produtivo, meus eternos sentimentos de insegurança e meu eterno medo de que alguém me veria como um preguiçoso. Naquele momento, entendi que nada daquilo era meu, de fato. Pelo contrário, eu estava encenando uma história familiar que se estendia por 4 gerações, pelo menos. Essa consciência me permitiu ter um relacionamento muito mais saudável com o trabalho. Hoje, quando começo a ouvir a voz "você é preguiçoso", tenho a escolha de ouvi-la ou não. Sei de quem é essa voz e não é minha. É um daqueles presentes que atravessa gerações e que nunca deixa de ser dado. Eu o percebo e posso me livrar dele. Essa percepção sobre as origens da voz me permitiu substituí-la por uma conversa comigo mesmo, que é mais precisa e mais compatível com meus verdadeiros objetivos e valores. Exercício: compreendendo a sua história financeira. Enquanto você lê as histórias daqueles que compartilharam sua jornada financeira, talvez esteja pensando muito em sua própria história. Chegou o momento de reunir todos os elementos e colocá-los no papel. Este exercício é um pouco diferente dos anteriores, e foi criado para ajudá-lo a construir uma ideia mais sólida de sua história pessoal com o dinheiro. Cremos que, quanto mais completa e coerente for sua compreensão de sua história, mais controle consciente você terá sobre sua vida financeira. Para começar, escolha um momento em que você não seja interrompido por pelo menos 20 ou 30 minutos. Pegue uma caneta e um papel, encontre um lugar confortável com boa luz e comece
No meio da folha, começando na extremidade esquerda, desenhe uma linha da vida que se estenda da esquerda para a direita cruzando o papel, de ponta a ponta. A extremidade esquerda irá representar seu nascimento e a extrema direita sua idade hoje. Começando pela esquerda, busque sua primeira lembrança a respeito de dinheiro, como ele era usado, quando você se tornou consciente de que dinheiro existia e o que ele significava. Se essa é uma lembrança positiva e alegre, desenhe acima da linha um símbolo simples que indique isto, uma face sorridente, talvez. Se for negativa ou dolorosa, coloque acima da linha um símbolo que registre esses sentimentos. Quanto maior a alegria ou a dor, mais acima ou abaixo da linha da vida deve estar o símbolo. Se for uma experiência neutra, coloque o símbolo sobre a linha. Continue anotando suas maiores lembranças relacionadas a dinheiro, ou seja, seus flapointes financeiros, tantos quantos você conseguir recordar. Essas experiências com dinheiro não precisam ser as que um observador externo consideraria importantes. A única coisa que importa é como os eventos o afetaram naquele momento. Lembre-se que experiências de pobreza e riqueza são altamente relativas e subjetivas. Não evite um acontecimento que tenha causado forte impacto sobre você porque acha que não deveria ter tido importância. Se lhe trouxe dor ou felicidade, tem importância. O importante é identificar e registrar o maior número possível de eventos que lhe venham à mente. Depois de ter chegado ao presente em sua linha da vida, volte a cada incidente e identifique algumas palavras que descrevam como você se sentiu naquele momento, com raiva, frustrado, triste, constrangido, feliz, empolgado, alegre, envergonhado, ferido, angustiado, confuso ou assustado. Por exemplo, se não conseguir se lembrar do que sentiu, imagine alguém da mesma idade passando por experiência semelhante e adivinhe o que eles podem ter sentido naquele momento. Ou peça ajuda a um amigo de confiança ou conselheiro. Analisando tudo o que colocou no papel, escreva uma ou duas frases que resumam as lições aprendidas sobre dinheiro durante a sua vida. Aqui, a cronologia é importante porque o ajudará a entender como você construiu pressupostos sobre pressupostos, e como seus preceitos foram sendo pouco a pouco formados. Tenha em mente que em geral o raciocínio de uma criança polariza ou dramatiza os acontecimentos. Complete uma das frases a seguir, a moral da minha história com o dinheiro é de maneira geral, com base em minhas experiências, as lições que aprendi sobre dinheiro são. Se você se envolveu na realização deste exercício e obteve ajuda caso tenha se encontrado sem saída, terá agora um quadro mais claro de sua disposição mental acerca do dinheiro e como essa disposição mental foi construída. Quando olhamos para nossa história, nossos comportamentos financeiros e, especialmente, nossas dificuldades farão total sentido lógico. E saber a história pela qual estamos pautando nossas vidas é o primeiro passo para criar uma nova história. Lide com a traição do passado. Muitos flapointes financeiros envolvem sentimentos de traição, e por isso, um dos preceitos financeiros mais comuns é: não se deve confiar nas pessoas quando se trata de dinheiro. Como todos os preceitos financeiros, essa crença fez sentido num determinado contexto, porque o ajudou a racionalizar e a explicar a traição que experimentou. Se quiser reescrever aquele preceito, é importante aprender primeiro a abandonar qualquer ressentimento ou arrependimento que ainda persista. Lembre-se do momento em que se sentiu financeiramente traído. Talvez algo lhe tenha sido prometido e você não recebeu. Talvez alguém tenha mentido para você ou guardado segredos. É provável que a experiência o tenha feito sentir-se usado, envergonhado, irado, traído, ignorado ou injustiçado. Talvez o que tenha restado seja um forte sentimento de necessidade de vingança. Talvez você diga a si mesmo: nunca mais. Escreva o que aconteceu. Observe como se sentiu. Então relacione as lições que aprendeu a partir dessa experiência. Essas lições podem tê-lo ajudado a enfrentar o momento, mas talvez não lhe sirvam mais. Se você consegue se lembrar de mais de uma experiência desse tipo, escreva separadamente sobre cada uma delas. Quando terminar, compare-as e procure padrões comuns. Essa é uma experiência que você percebeu se repetir várias vezes? A seguir, examine sua vida hoje. Você está se colocando em situações semelhantes com pessoas semelhantes?
Você agora está com pessoas seguras e confiáveis, mas ainda age baseando-se no medo e na desconfiança? Você está, mais uma vez, colocando-se em risco e ignorando os sinais de alerta? Ou sua desconfiança levou os outros a se sentirem traídos ou injustiçados por você? Se esse for o caso, que mudanças você se compromete a fazer? Ao classificar, avaliar e fazer as pazes com suas traições financeiras, não se esqueça do poder da empatia e do perdão consigo mesmo e para com os outros. Assim como seus comportamentos financeiros fazem sentido no contexto da sua história, as ações de outros também farão sentido quando você levar a história deles em consideração. Carole, meu pai está hoje um tanto enfermo e muito mais vulnerável e aberto, e, assim, eu aprendi muito mais sobre ele e sua história. Aprendi que, durante a minha infância, ele sustentava minha avó e um de seus irmãos que tinha 8 filhos. Pagou secretamente a festa de casamento de sua irmã e, até hoje, ela não sabe disso. Ele tinha seu próprio consultório médico e aceitava colchas e bonecas feitas à mão para mim, artesanato, todas as coisas que os pacientes necessitados e sem seguro médico davam em troca da assistência. Ele era o único empreendedor de sua família de imigrantes. Essas coisas eu desconhecia completamente quando era criança. Desenvolvi muita compaixão por meu pai e por sua incapacidade de amar a si mesmo e colocar-se em primeiro lugar. Sei que o que aconteceu em minha infância está profundamente marcado em mim. Mas creio que o perdão abre o caminho para a realização e para a verdadeira prosperidade e, portanto, me esforço nesse sentido. Fique com o que é bom, jogue fora o que é ruim. Reescrevendo seus preceitos financeiros. Paul, cuja história você conheceu neste livro, cresceu com preceitos financeiros muito rígidos, como o preto no branco. Os ricos são pessoas más. Como resultado, seu cérebro animal certificou-se de que ele nunca acumulasse muito dinheiro, nunca se tornasse alguém que ele mesmo ou outra pessoa do seu círculo considerasse bem de vida. Entretanto, com ajuda, ele foi capaz de abrandar esses preceitos financeiros, guardando o que era útil e descartando o restante. Paul, percebi que posso encontrar um meio-termo. Algo que faça mais sentido para mim, que me dê mais clareza a respeito do tema dinheiro como um todo. Vi que não precisava de extremos. Eu podia pensar no dinheiro, acumulá-lo, analisá-lo e entendê-lo sem trair alguns dos conceitos mais básicos que tenho sobre a condição humana e sobre a vida em geral. Isso foi muito útil. Ficou mais fácil para mim ouvir o conselho de um planejador financeiro sem me distrair. Descobri que não tenho mais que me armar contra o que ouço deles, como costumava fazer. Isso tem sido testado diversas vezes quando assisto o que está acontecendo em nosso mundo hoje. Não apenas no mercado imobiliário, mas também o que está acontecendo em Wall Street, ao ver os trapaceiros que roubaram bilhões. Isso me leva de volta, bem, meu pai e eu tínhamos razão. Lá está o médico em seu bardo outra vez. Mas agora é um pouco mais fácil ter a seguinte mensagem: é claro que há pessoas ricas que são trapaceiras. Em grupos de todas as rendas, encontramos pessoas que tiram vantagem de outros. Mas muitas pessoas ricas são compassivas e éticas, dedicadas a ajudar os outros. Seus preceitos financeiros fizeram sentido quando você os criou. Eles o ajudaram a colocar alguma ordem numa situação confusa e a lidar com emoções dolorosas. Eles ainda podem ser bastante precisos e úteis em certas circunstâncias, ou podem estar atrelados aos seus valores mais profundos. Por isso, por mais problemáticos que sejam seus preceitos financeiros, vale a pena reescrevê-los em vez de tentar livrar-se deles completamente. Esse tipo de resposta a tudo ou nada raramente é a melhor abordagem. É outro exemplo do raciocínio preto no branco do cérebro animal, quando o que precisamos de fato são tons de cinza. Escreva todos os preceitos financeiros que identificou nos exercícios anteriores. Para ver qual desses preceitos, se é que existe algum, vale a pena manter, faça a si mesmo 3 perguntas sobre cada um deles. Quando um preceito é exato, seja tão específico quanto possível acerca dos horários, locais e formas pelas quais o preceito for útil. Por exemplo, digamos que um de seus preceitos seja: o dinheiro não é importante.
Embora geralmente nocivo, esse preceito tem seu aspecto positivo, na maioria das vezes durante tempos economicamente difíceis. Se você acredita que o dinheiro não é importante, tem mais probabilidade de encontrar outras fontes de felicidade que não girem em torno dele. Quando o preceito não é exato. Outra vez, seja o mais específico possível. Preste atenção à sua respiração e emoções, você pode buscar lembranças difíceis nesta parte do exercício. Se precisar, faça um intervalo para alguns exercícios de respiração, meditação ou alguma outra atividade relaxante. Se nada lhe vier à mente neste passo e você não conseguir ir adiante, peça ajuda a um amigo ou conselheiro. Como posso usar essas percepções para escrever um preceito financeiro mais abrangente? Esse novo preceito será exato e útil em uma grande variedade de experiências e situações. Vamos continuar o exercício com o preceito financeiro: dinheiro não é importante. Quando essa afirmação é verdadeira? Dinheiro é menos importante para mim do que dedicar tempo a minha família. Dinheiro não é importante para mim como uma medida de meu senso de valor. Dinheiro não é importante o suficiente para me fazer trair meus princípios. Quando essa afirmação não é verdadeira? Dinheiro é importante porque eu preciso cuidar de mim e da minha família. Qual é a versão ampliada deste preceito? Escolhi outras coisas que são mais importantes para mim do que o dinheiro. Tais como cuidar da minha família e dedicar tempo a ela, e posso usar o dinheiro para me ajudar a cumprir esses valores. Fazer o exercício com vários de seus preceitos financeiros mais dominantes pode ser um passo importante no sentido de mudar seu futuro financeiro. Viagem ao centro de si mesmo. Quando nossas ações não correspondem ao que cremos, cria-se uma grande quantidade de tensão emocional e estresse. É claro que sabemos que nosso comportamento deveria estar bem alinhado com nossos valores fundamentais. Mas na corrida do dia a dia pequenas fissuras podem se abrir e aumentar sem que percebamos. E nossos valores mudam conforme o tempo, o que considerávamos importante aos 20 anos, talvez não seja significativo aos 35. Por isso, é uma boa ideia periodicamente checar consigo mesmo para ver quais são nossos valores hoje e se nossas ações sustentam tais valores. Escreva seus valores mais bem guardados, as coisas que lhes são mais importantes. Alguns exemplos talvez incluam o seguinte: criar filhos felizes e independentes. Viver uma vida de integridade e honestidade. Oferecer segurança financeira à minha família. Explorar meus talentos criativos. Passar adiante o que aprendi ensinando e aconselhando. Esta é a parte difícil. Seja totalmente honesto e escreva tudo o que está fazendo que entre em conflito ou que não sustente aqueles valores. Tenho a tendência de me envolver demais nas atividades de meus filhos. Às vezes eu tomo atalhos no trabalho e, injustamente, tiro proveito de meus colegas. Não tenho feito um orçamento que inclua economizar e investir. Boa parte do meu tempo livre é gasto assistindo TV ou navegando na internet, ao invés de me envolver com os outros ou de usar meus talentos. Para cada um dos comportamentos conflitantes que você identificou, pense em algo específico que possa fazer para começar a realinhá-lo com seus valores. Vou deixar meu filho terminar sua tarefa sozinho essa noite, e se ele não fizer isso, terá de enfrentar as consequências na escola. Quando me sentir tentado a trair, vou perguntar a mim mesmo como eu me sentiria se alguém me tratasse dessa forma. Neste fim de semana, meu cônjuge e eu vamos programar 1 hora para sentar e conversar sobre nossas finanças. Em vez de ligar a TV assim que chegar em casa, vou trabalhar em algum de meus projetos ou encontrar oportunidade para o trabalho voluntário. Agora observe seus antigos preceitos financeiros. Como eles o encorajam a agir de maneira conflitante com seus valores? Esses preceitos reformulados contribuem com seus esforços para mudar? Se isso não acontece, pense em como pode reescrevê-los mais uma vez para que eles o favoreçam. Chega de botão soneca. Quando o despertador toca pela manhã, quantas vezes você aperta o botão soneca para ficar mais um pouquinho na cama? Adiar o desagradável é muito tentador, é a razão pela qual na maioria das vezes nos pegamos adiando aquelas mudanças difíceis que sabemos que precisamos fazer. Nós as adiamos para amanhã, um dia que nunca chega. Para este exercício, imagine que você não tem mais amanhãs. Dê a si mesmo 5 minutos para anotar seus assuntos não resolvidos. Pense em tudo que se arrepende de não ter feito, lugares que gostaria de visitar, habilidades que gostaria de desenvolver, feridas que gostaria de curar. Continue
Escrevendo sem parar até completar 5 minutos. Não pare para censurar a si mesmo ou editar o que escreve. Não se preocupe se está escrevendo coisas sem sentido, apenas escreva. Se não conseguir se lembrar de mais nada, apenas escreva: não consigo me lembrar de mais nada, até que alguma coisa lhe venha à mente. Quando terminar, releia o que escreveu. Você provavelmente verá ali algumas surpresas sobre o que de fato é importante para você, percepções que podem orientá-lo sobre onde dedicar mais do seu tempo, de sua energia e dinheiro e, assim, viver uma vida mais autêntica. Incorpore essas ideias aos preceitos que reescreveu. Por exemplo, se viajar for uma das coisas das quais se arrepende de não ter feito mais, seu preceito dinheiro não é importante, ao ser reescrito. É importante usar o dinheiro para coisas que ofereçam satisfação emocional e intelectual, que me façam estar aberto a novas experiências e ampliem minha visão de mundo. Criando um novo mantra financeiro. E agora que você reescreveu seus preceitos financeiros autodestrutivos, como fazer para que os novos preceitos se fixem? É aqui que entram alguns dos métodos de treinamento sobre os quais falamos no capítulo 3. Nem sempre é fácil, mas você pode treinar seu cérebro a adotar esses novos conceitos e padrões de raciocínio. Com prática suficiente, eles acabarão se tornando sua segunda natureza. Um mantra, termo originado na tradição védica da Índia, é uma palavra ou frase considerada capaz de efetuar transformação. Os mantras são componentes comuns dos movimentos espirituais. Pensa-se que ao repetir um mantra diversas vezes, é possível afastar a mente dos pensamentos nocivos e substituí-los por outros que tragam cura. No mundo secular, as pessoas pensam no mantra como um lema pessoal, palavras que orientam a vida. Nós sugerimos que você crie um mantra financeiro, um lema que afirme suas novas, reavaliadas e saudáveis ideias acerca do dinheiro. Em seguida, repita para si mesmo seu mantra. Quando aqueles antigos pensamentos tentarem se infiltrar em seu cérebro. Ao fazer isso, você não apenas afastará os pensamentos antigos, mas fortalecerá os novos. Aqui está um exercício que vai ajudá-lo a criar seu mantra financeiro. Identifique uma situação específica que esteja lhe causando problemas. Identifique o pensamento que lhe vem à mente naquela situação e a emoção que resulta dele. Por exemplo, situação: quando o Chris e eu saímos com nossos amigos Tracy e Pat, eles sempre querem ir a danceterias e restaurantes que são muito caros para nós. Preceito financeiro: a história que criei em minha mente é que Chris e eu somos fracassados por não ganharmos mais e por não termos mais bens. Assim como nossos amigos. Sentimento: isso me deixa constrangido e envergonhado. Volte ao preceito financeiro que está por trás do sentimento e reescreva várias versões mais saudáveis e mais produtivas. O Chris e eu não precisamos medir nosso sucesso pelo dinheiro que ganhamos, temos confiança em nossas conquistas e realizações. O Chris e eu temos sonhos e objetivos que exigem que vivamos dentro de nosso orçamento. Um fracasso de fato para Chris e para mim não pode ser medido por quanto dinheiro temos ou não temos, mas se não conseguimos apoiar um ao outro em momentos de dificuldade. Crie um preceito financeiro mais preciso com base em sua realidade, em seus valores e em seus objetivos hoje. É importante elaborar essa declaração de forma a torná-la positiva, e não uma simples negação do preceito financeiro original. Concentrar-se no negativo apenas lhe dá mais poder. O Chris e eu escolhemos carreiras que nos permitem dedicar tempo um ao outro e aos filhos que desejamos ter, o que é muito mais importante do que dinheiro. Identifique os valores que estão por trás desse novo preceito financeiro. Amor e apoio mútuo, laços familiares fortalecidos e gastar com responsabilidade são mais importantes que acumular dinheiro ou bens. Esse é o seu mantra. Assim que tiver criado seu mantra financeiro, tenha uma afirmação consciente para se opor ao seu preceito financeiro inconsciente. Escreva-o em um cartão e leve-o com você. Quando os pensamentos, sentimentos ou situações colocarem esse preceito financeiro em ação, pegue o cartão e recite o seu mantra financeiro. Recitá-lo pode interromper a reação emocional e comportamental ao preceito. Pode ajudá-lo a identificar comportamentos novos e saudáveis, baseados em seus valores, tais como em vez de deixar Pat e Tracy escolher aonde vamos, podemos convidá-los para jantar em nossa casa, ou sugerir lugares que caibam em nosso orçamento. Um mantra é um lembrete poderoso de que você tem outras escolhas mais saudáveis.
Casais e famílias financeiramente saudáveis. Temos tido o privilégio de presenciar muitas mudanças felizes entre as pessoas com as quais trabalhamos, e algumas das transformações mais marcantes aconteceram nos relacionamentos conjugais. Afastar o receio. O medo e a bagagem emocional que cerca o dinheiro eliminam uma imensa fonte de tensão e conflito, liberando energia para lidar com outras questões. Molly, o que mais me surpreendeu nesse processo de conscientização de meu relacionamento com o dinheiro, é como o dinheiro é, na realidade, algo pouco emocional. Quando eliminamos as marcas dos traumas e reescrevemos os preceitos, acabamos lidando apenas com as questões financeiras. Hoje me sinto mais confiante para conversar, tomar decisões e, junto com meu marido, planejar nosso futuro financeiro. É como abrir a cortina do Mágico de Oz. Não há muito que assuste quando posso ver com clareza o que está por trás de meus medos. Lembra-se de Leslie, que cresceu ouvindo os pais lhe dizer que não havia dinheiro suficiente para pagar pelo que ela precisava ou desejava. Seu flapôing financeiro mais devastador aconteceu quando seu pai sacou todo o dinheiro que ela havia economizado, afirmando que na realidade pertencia a ele. Obviamente, isso trouxe efeitos ao relacionamento entre Leslie e seu marido, inclusive a desconfiança que causou a distância entre eles. Leslie, hoje consigo confiar as questões financeiras ao meu marido. Neste momento temos uma dinâmica interessante. Seu salário está reduzido como consequência da economia e eu ouço dizer, não temos dinheiro suficiente. Parece-se muito com as mensagens que ouvia na infância. Sei que confio nele, mas essas mensagens antigas ainda estão ali. A grande diferença é que não preciso agir segundo elas e não preciso escondê-las. Posso falar em voz alta sobre elas com meu marido, algo que nunca fiz antes. Sei que ele é responsável com o dinheiro e que tem no coração nosso bem. Graças ao trabalho que estamos fazendo com o nosso planejador financeiro, eu sei que vemos claramente nossa situação financeira. Sou grata por isso, e me sinto capaz de confiar em meu marido e em nossos conselheiros. Às vezes temos a oportunidade de trabalhar com os dois envolvidos no relacionamento, mas, com frequência, apenas um cônjuge procura ajuda. Em geral, aquele que tem o problema, aquele cujas questões em relação ao dinheiro são mais óbvias. Esse é um primeiro passo positivo, porém é apenas o primeiro passo. Quando o comportamento financeiro inapropriado está afetando o relacionamento, ambos os lados precisam agir. Uma das razões é que se o cônjuge problema for capaz de fazer mudanças, isso alterará dramaticamente a dinâmica do relacionamento. Vimos muitos casos em que o outro cônjuge demonstrou apoio a princípio, mas depois apresentou resistência quando o cônjuge problema começou a tentar mudar a forma como as questões financeiras sempre haviam sido tratadas no relacionamento. Isso tem muito a ver com nossa tendência de resistir à mudança. O casal estabeleceu um sistema, e quando um dos cônjuges quer fazer algo diferente, que mude as regras, é provável que o outro cônjuge seja um obstáculo, mesmo que ele ou ela saiba que a mudança é para melhor. Isso é natural e previsível. No entanto, se o casal consegue atravessar esses problemas iniciais, as mudanças positivas resultantes, na maioria das vezes, induzem o outro parceiro a entrar em ação também. Marta, tentamos, de fato, mudar nosso comportamento em relação ao dinheiro, mas não conseguimos levá-lo adiante. Um de nós, ou os dois, retornava aos velhos hábitos. Então, meu marido foi ao programa. Quando ele voltou, eu realmente não aceitei algumas das mudanças. Mas, com o tempo, tornou-se óbvio que se desejávamos cura para os problemas financeiros, eu também precisava fazer a minha parte. Aprendi a agir como adulto nas questões financeiras. Pude ouvir informações financeiras boas e criteriosas e começar a estabelecer algumas prioridades e objetivos financeiros de longo prazo e a identificar o que eu desejava e precisava de meu cônjuge. Aprendi a ser uma parceira igual em nossas decisões e em nosso planejamento financeiro. Esse tem sido o melhor presente, a habilidade de me sentar com meu marido e, como dois adultos, conversar, fazer planos e sonhar com nossos desejos e necessidades financeiras. Tornei-me uma participante
Ativa no planejamento de nosso orçamento mensal e na responsabilidade pelo pagamento das contas. Quando estou disposta a agir como adulta, é fácil ser responsável e honesta, e é recompensador saber que podemos fazer isso juntos. Portanto, se você acredita que seu cônjuge é o que apresenta dificuldades com questões financeiras, você também pode ter bons resultados ao realizar os exercícios descritos nesta parte. Tente alguns dos exercícios a seguir para conectar-se com seu cônjuge e falar a mesma língua no que se refere aos preceitos financeiros e às questões relacionadas ao dinheiro. Exercício frente a frente e guia de negociação. Este exercício pode ajudá-lo a neutralizar as tensões quando você e seu cônjuge precisarem conversar sobre questões financeiras espinhosas. Na realidade, com a prática, esse processo pode ser útil em qualquer tipo de conflito. E esses passos não precisam, necessariamente, ser feitos com seu parceiro ou cônjuge, se suas questões financeiras estão atrapalhando qualquer outro relacionamento em sua vida, você também pode utilizá-los. O objetivo é falar a sua verdade, ouvir, negociar e comprometer-se. Estes são o cerne de qualquer relacionamento. Seguir esse processo pode abrir a porta às possibilidades e produzir soluções incrivelmente novas e criativas. Na descrição a seguir, para que fique claro, vamos chamar o cônjuge A de ele e o cônjuge B de ela. O cônjuge A identifica uma questão e pede ao cônjuge B algum tempo para discuti-la. É mais produtivo concentrar-se em um tópico de cada vez? Mas se você precisar discutir mais de um tópico, divida-os antes por prioridade. O casal marca um horário, negocia quanto tempo passarão discutindo e concorda em ignorar as interrupções. Em outras palavras, desligam o telefone e afastam o BlackBerry. Planejando a discussão. Ninguém sente estar caindo em uma cilada e cada cônjuge pode refletir sobre o tema e preparar-se com calma para a discussão, em vez de jogar farpas durante uma discussão acalorada. Marcar um horário é um passo difícil, porém crítico. Podemos afirmar sem sombra de dúvida que, para os homens, as 3 palavras mais assustadoras ditas por suas esposas são: nós precisamos conversar. Mas diga as palavras, mesmo assim. O cônjuge A e o cônjuge B sentam-se frente a frente. Se não tomarmos cuidado, muitos de nossos argumentos passam despercebidos, pois jogamos comentários para lá e para cá enquanto estamos envolvidos em outras tarefas. Sentados frente a frente e encarando um ao outro ao conversar sobre os tópicos desafiadores, fica mais fácil dedicar a conversa 100% de nossa atenção. Cada cônjuge pergunta a si mesmo, numa escala de 1 a 10, quão intensos são meus sentimentos com relação a essa questão? Se a intensidade for ou mais para cada um, é provável que o cérebro animal domine a discussão. Faça um intervalo de 30 minutos ou mais e reúna-se novamente. Durante o intervalo, concentre-se em afirmações tranquilizadoras e atividades calmantes. Lembre-se de que falar sobre as questões e tentar resolvê-las é algo positivo para o relacionamento. Cônjuge A usa de 3 a 5 minutos para descrever sua perspectiva no assunto, usando frases que comecem com eu. Eu me sinto, ou eu acho, em vez de você falou você sempre. Ele deve concentrar-se em 2 coisas: o que precisa para resolver seus sentimentos a respeito da situação, e o que ele está disposto a oferecer ao seu cônjuge em troca. Cônjuge A pergunta ao cônjuge B: algo que eu disse precisa ser esclarecido? Ele não está perguntando se ela concorda com ele, o ponto aqui é descobrir se o cônjuge B entendeu toda a perspectiva do cônjuge A. Após qualquer esclarecimento solicitado, o cônjuge B conta ao seu parceiro o que ela ouviu, usando a escuta reflexiva. O que ouvi você dizer foi. Se o cônjuge A sente que o cônjuge B o compreendeu mal, ele tem a permissão de reformular o que pretendia transmitir. Esse passo é crítico para a comunicação eficaz. Muitas vezes, a mensagem que estamos enviando não é a que está sendo recebida, sobretudo quando a questão está associada a sentimentos intensos. Assim que ambos os cônjuges entendam tudo o que o cônjuge A disse, eles invertem os papéis e repetem os passos 4 e 5. O cônjuge A comunica algo que ele precisa do cônjuge B e algo que ele esteja disposto a fazer para caminhar para a resolução. Outra vez, usando a escuta reflexiva, o cônjuge B ouve e esclarece até que os dois estejam em acordo sobre o que o cônjuge A esteja pedindo e oferecendo. O cônjuge B tem 3 respostas possíveis: A. Concordar com a proposta do cônjuge A. B.
concordar em parte com a proposta e fazer uma contraoferta. O que preciso é, e o que estou disposta a dar é, ou rejeita. Proposta e faz uma contraoferta. Uma contraoferta sempre deve seguir uma rejeição. Eu não acho que vai funcionar para mim, entretanto, sugiro que nós. Os cônjuges esclarecem os pontos em que concordaram e os escrevem. Os passos 7 a 10 são repetidos, com o cônjuge B apresentando sua perspectiva e proposta. Os cônjuges devem repetir os passos 7 a 10 até que tenham esclarecido questões pendentes ou decidam marcar outro horário para continuar a discussão. É uma boa ideia limitar a 15 minutos a discussão de qualquer tema. Se ela se estender demais, é fácil que as posições se firmem e que os ânimos se exaltem. Se os cônjuges não conseguem chegar a um acordo a respeito de qualquer parte da proposta, pare e marque um encontro para tentar novamente mais tarde, talvez com a ajuda de um facilitador. Quando chegarem a um acordo, faça o seguinte. Faça com que os compromissos sejam comportamentais voltados à ação e não aos sentimentos. Concentre-se na resposta às perguntas do tipo: como vamos saber se estamos mantendo o acordo? E que comportamento veremos? Defina uma data para avaliar o acordo, geralmente em 30, 60 ou 90 dias. Neste momento, os cônjuges avaliarão como o acordo está funcionando e decidirão se devem continuar, rever ou cancelar o acordo. Desenvolva um plano B que entrará em vigor se um dos cônjuges ou ambos quebrarem o acordo. Recomendamos fortemente que os casais concordem em buscar ajuda de uma terceira pessoa de comum acordo, para o caso de dificuldades ou desacordos sem solução. Nós dois temos esse acordo com nossos cônjuges e já solicitamos a ajuda de terceiros ao longo do caminho. Em geral, a simples ameaça de ter de compartilhar com um terceiro nos motiva a ouvir e aceitar mesmo quando preferiríamos não fazê-lo. Considerem recrutar um facilitador neutro que inspire confiança a ambos. Aqui estão algumas dicas úteis. Analise os sentimentos sempre que necessário e classifique-os em uma escala de 1, baixo, a 10, alto. Pare ou faça um intervalo quando a intensidade dos sentimentos chegar a um nível 6 ou mais alto. É melhor fazer algo relaxante, caminhar, respirar fundo, tomar uma xícara de chá. Ao invés de se atormentar por não conseguir ir adiante, cada cônjuge deve refletir durante o intervalo no que podem fazer ou dizer para remover a barreira. Quando a discussão sai do rumo ou um dos cônjuges sente-se confuso, volte ao básico. O que eu ouço você dizer é: o que preciso de você é o que estou disposto a dar. É fácil ficar na defensiva e começar a culpar o outro cônjuge ou justificar suas próprias ações. Se isso acontecer, volte à escuta reflexiva. Ok, diga novamente o que você precisa, e eu vou tentar esclarecer aquele ponto. Comemore seus acordos e sucessos. Durante décadas, o psiquiatra e professor Dr. Eric Kandel estudou a forma como o cérebro aprende desde o nível celular. Ele foi o primeiro a descobrir que o verdadeiro contexto da aprendizagem não se dá nas células cerebrais em si, mas nas conexões entre elas, as sinapses. No início de sua pesquisa, Kandel descobriu algo com amplas implicações para o aprendizado e para as mudanças ao longo da vida. A memória de curto prazo depende do fortalecimento das sinapses existentes, enquanto a memória de longo prazo exige a criação de novas sinapses, formando novos caminhos no cérebro. Isso significa que a capacidade de aprendizado é muito mais extensa e duradoura do que permite a sabedoria convencional. Você pode, de fato, ensinar novos truques a um velho cão ou de meia idade. É por isso que enfatizamos exercícios como reescrever conscientemente seus preceitos financeiros e transformá-los em mantras financeiros que você repete várias vezes. A repetição pode, de fato, alterar a estrutura física do cérebro. As informações novas criam novos caminhos, e a repetição firma esses caminhos. Da mesma forma como o tráfego constante no campo ou gramado comprime a terra e marca uma trilha. Aos poucos, esses novos caminhos se tornarão mais fortes e dominantes, enquanto os anteriores definidos pelos seus flapointes financeiros e o preceito financeiro original desaparecem. Isso permite que você mude seu raciocínio e comportamento automático e crie a vida que deseja. Tenha em mente que, devido à lentidão dessas mudanças, é possível escorregar nos velhos hábitos durante o percurso. Isso é normal, portanto não encare como um sinal de fracasso ou uma desculpa para desistir, pelo contrário. Identifique o que causou o deslize e imagine maneiras diferentes de reagir.
quando uma situação semelhante surgir no futuro. Pense em Andy Dufresne, o personagem de Tim Robbins no filme 1. Sonho de liberdade. Primeiro, ele decidiu que realmente queria ser livre. Em seguida, deu alguns passos para chegar lá, passos pequenos e graduais que somaram grandes progressos. A saúde financeira é um processo, não apenas um destino. Harris, sinto como se estivesse dirigindo numa estrada com um mapa aberto, tentando encontrar o caminho, e de repente notei que estava segurando o mapa de ponta cabeça. Perceber que durante toda a minha jornada a forma como lidava com o dinheiro era meio torta, me ajuda a navegar muito melhor. Hoje vejo muito com clareza quando uma ideia não soa muito lógica ou saudável. E me pego dizendo, vamos reavaliar o que acabei de dizer a mim mesmo sobre esse assunto. Essa mudança afetou muitas das atitudes no meu relacionamento com minha mulher. Começamos a ficar mais organizados e muito mais realistas acerca de onde estamos. Tem sido uma grande e profunda mudança interior, que começou quando dei a volta e mudei de direção. Não apenas para mim, claro, mas também para minha esposa e para meu filho. A parte mais difícil de tudo isso é o constrangimento de perceber que estou em B quando pensava estar a caminho de A. Não estou caminhando no sentido que gostaria e percebo isso pela primeira vez. Mas então penso, muito bem, estou em B, mas pelo menos não cheguei a D ou I, graças a Deus, consegui mudar o rumo e ainda tenho tempo de chegar onde desejo. Outro ponto que tem sido difícil para mim, e ainda estou trabalhando nele, é perceber que mesmo quando você endireitou o mapa, a viagem de volta é longa. Saber para onde precisa ir não significa que de repente estará lá. Há toda uma jornada a enfrentar, muita estrada a percorrer. Há muito que aprender, e muito a ser mudado. Eu ainda me pego às vezes saindo do rumo e hoje tenho muito mais consciência disso do que costumava ter. Não há, de fato, possibilidade de voltar. Uma vez que você aprende e cresce, o fato de não fazer o que sabe que deve fazer torna-se doloroso e deprimente. A parte mais fácil tem sido a emoção. Há algo ao mesmo tempo doloroso e cheio de vida quando lidamos com a verdade. Agora que conversamos sobre as ferramentas específicas para que você comece a reescrever seus preceitos financeiros e renove as conexões de seu cérebro, vamos discutir formas de encontrar apoio em sua jornada para uma vida financeira melhor.